Olá, aluno, aqui é o professor Luiz e aqui a gente vai para uma aula de revisão para vestibular, Química do vestibular. Peguei questões vestibulares e a gente vai trabalhar alguns assuntos. Hoje eu trouxe um assunto bem simples, que é a parte de revisão sobre tabela periódica. Eu quero saber qual o elemento, qual é a classificação do elemento que tem número atômico 18. Se você já olhar na tabela periódica, que tem em todo lugar, você já sabe qual é a natureza dele, tá? Então você pode consultar a tabela periódica e verificar. O outro modo de classificar é através do diagrama de Linus Pauling, que você pode fazer o diagrama e achar qual é a família desse elemento químico aí. Os elementos são classificados, né, de acordo com o material que você pesquisar, em metais e ametais, os dois grandes grupos. Dentro dos ametais, que são aqueles que não são metais, eu tenho gás nobre, semimetal e hidrogênio. Os metais, eles são a maior parte dos elementos da tabela periódica. Tem os metais representativos, o de transição e o de transição interna. E tem outros aí que não pertencem nem a um nem a outro. Os não metais, ou ametais, fazem parte da tabela periódica. De acordo com a tabela que você pesquisar e estiver estudando, pode variar esse ametal, tá? Então, tem tabela que só coloca metal e não coloca semimetal. Tem tabela que não coloca gás nobre, coloca tudo como metal. Então, varia de acordo com a tabela que você estiver pesquisando. Tem alguns elementos que não recebem mais a classificação que a gente sabia como semimetal. Né? A hora se comporta como metal, a hora se comporta como metal. E o hidrogênio também é um elemento bastante curioso porque ele não é um metal, embora ele seja classificado como uma família 1A, né, ele não é um elemento que é chamado de metal, ele não possui propriedades semelhantes a metais. E o último caso, que são os gases nobres, que justamente pertencem à família 18, que é justamente a resposta para essa questão. Os gases nobres pertencem à família 18 ou também família 8, família 8A. Esses elementos possuem 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, né, que não tem 8 elétrons na última camada, e são considerados os elementos estáveis, que não se ligam a nenhum outro elemento. Então, a resposta para a nossa questão é a resposta que tem o elemento 18, que é o gás nobre, que é justamente o argônio, né? O argônio é o elemento número 18. Então, você poderia consultar essa tabela e verificar que o elemento 18 é um argônio. Nessa tabela, por sinal, ela não vem dividindo os semimetais, ela coloca apenas o metal, ametal, gás nobre. E aqui sem classificação, que são os elementos mais novos aí. Então nessa tabela não divide os semimetais, que deveriam estar por aqui. Tá? Ele coloca apenas os metais, que são os de verde, os ametais, o de amarelo, e o de azul, são os gases nobres. Tá? Então a gente finaliza essa aula com a resposta sendo a letra E, é a letra E, que tem os gases nobres como resposta para essa questão. A gente volta com um outro vídeo de uma outra questão para a gente relembrar essa parte aí dos assuntos de química que são cobrados nos vestibulares. Até a próxima.